Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, né, dando continuidade aos nossos estudos, hoje eu trouxe para vocês um assuntozinho novo, certo? Em parte ele é novo, por outro lado não. Por que que ele é novo em parte, por outro lado não? Porque a gente vai falar de substantivos, que é um assunto que a gente já conversou, a gente já estudou, inclusive substantivos comuns e próprios, certo? Qual parte desse assunto a gente ainda não tinha falado? Sobre os substantivos concretos e abstratos, certo? Então vamos rever aqui, né? O que é substantivo? Substantivos são aquelas palavras que dão nomes a tudo, certo? São palavras que dão nomes, certo? Aí a gente pode classificar esses tipos de nomes, né? Esses substantivos em vários tipos diferentes, né? E hoje, né, a gente vai falar sobre os próprios, os comuns, os concretos e os abstratos, certo? Olha, revendo aqui, né, os comuns e os próprios. Os substantivos comuns são aqueles que designam todo e qualquer indivíduo de uma espécie, como homem, mulher, planeta, montanha, rio, estrela, né? Tipo, toda espécie humana, né? Qualquer homem é homem, qualquer mulher é mulher, a gente chama de mulher. Qualquer menina a gente chama de menina, qualquer menino a gente chama de menino. Então, essa palavra que a gente usa para dar nome, né, para esses seres, para dar nome a essas espécies, né, essas palavras são substantivos comuns. Por quê? Porque elas são comuns a todos, né? A palavra homem, ela é comum a todos os homens. Mulher é comum a todas as mulheres. Todas as mulheres são chamadas de mulheres, né? Mas é diferente de quando a gente fala José, a gente está falando de um homem específico. Não é de qualquer homem, né? A gente está falando de um homem específico. Então, como não se trata de uma palavra, né, de um nome, de um ser qualquer, de qualquer entre aspas, né, como a gente não está falando de um dentro da multidão, a gente está falando de um específico, a gente sabe de quem que a gente está falando, né? É uma pessoa em particular, então a gente usa um nome próprio que é só dele, aquele nome é dele. Nem todos os homens se chamam José, né? Existem os José, existem os Fernandos, os Franciscos, os Daniéis, os Miguéis e por aí vai, né? Existem muitos Josés no mundo? Existem, mas cada José é individual, né? Para uma família, é particular de uma família. Então, esses nomes, né, que não são comuns a toda a multidão, que não são comuns a uma espécie, né, que a gente não usa para toda a espécie, esses nomes a gente chama de nomes próprios, certo? Aqueles que nomeiam o indivíduo particular de uma determinada espécie são os substantivos próprios, ó, José, no caso aqui é homem, né? O substantivo comum é homem e aqui é José. Mulher, Rebeca. Planeta, Júpiter. Montanha, Everest. Coloquei até uma montanhazinha aqui. Rio, Nilo, estrela, sol, tá vendo? Aqui são os nomes comuns e aqui são os nomes próprios de cada substantivo desse, né? Cada exemplo desse. E a gente tem também os substantivos abstratos e concretos, certo? Geralmente a gente chama de abstrato tudo aquilo que a gente não pode tocar. E concretos são aquelas coisas, né, que a gente pode apalpar, né? São coisas realmente, como a gente está falando, concretas, são coisas, né, que de certa forma a gente pode apalpar. Só que o sentido da palavra concreto, ela tem um pouco de mudança quando se trata de classificação de substantivos, certo? Ó, os substantivos que dão nome a seres de existência independente, né, que fala sobre ter existência independente, sobre ele não depender de outros seres para existir. Então, seres de existência independente, dotados de vida própria, reais ou imaginários, não importa se é um personagem de uma lenda, se é um personagem de uma fábula, né? Se a gente está falando de um ser vivo que tem uma vida, né, que ele tem movimento, que ele respira, né? Dotado de vida própria, independente dele ser real ou não, né? Dele ser visível de verdade, assim, perto da gente ou não. Quando a gente está se referindo a um ser que tem vida própria, ou que a gente pode apalpar, que a gente pode tocar, né? Então a gente chama de concreto.
No caso aqui, a gente tem exemplos de seres, né? Por exemplo, a sereia, a gente poderia dizer fada, bruxa, né? São seres que eles não são assim exatamente reais, né? São personagens de contos de fadas, mas que a gente está se referindo a seres que têm vida própria, né? Então a gente chama de concreto, certo? E tem aqueles que são realmente concretos que a gente pode tocar. Armário, abacateiro, né? Brasil entra dentro dos substantivos concretos. E tem os substantivos abstratos. Na maioria das vezes, esses substantivos eles se referem, né, muito a sentimentos, mas eles também se referem a qualidades, a estados. Quando a gente fala estado, a gente está falando tipo estado de espírito, tipo isso, né? Ações. Por exemplo, em todos esses casos, nomeiam-se conceitos, né, que precisam de um outro ser para existir. Por exemplo, a tristeza. Né, coloquei até esse exemplo para representar a tristeza. A tristeza. Para que possa existir tristeza, precisa haver alguém triste, né? Precisa haver alguém que fique triste, né? Um sentimento e um estado de espírito também. Amor, né? Maturidade, abraço, uma ação, ética uma postura, né? Um comportamento, maturidade, como é que eu posso dizer? É uma qualidade, né? Então, esses tipos de substantivos a gente chama de abstratos, certo? Então, eu espero, gente, que possa ter ficado claro. De qualquer forma, amanhã a gente volta a ver esse conteúdo, né, na nossa aula de gramática. A gente ainda vai ver um pouco mais detalhado, com mais exemplos. Nas páginas 85 e 86, vocês vão ter um conteúdo explicativo, né, uma explicaçãozinha sobre isso. E eu recomendo que você faça a leitura antes de responder a atividade, que está nas páginas 87, 89, 88 e 89, certo? Do livrozinho de português de vocês. E hoje, né, hoje quarta-feira, é o dia que a gente tem o nosso encontro para a explicação do TD, certo? A explicação da nossa atividade avaliativa, o nosso TD, vai acontecer na nossa aula ao vivo, tá bom? Então a gente se encontra lá. Não deixe de realizar a sua atividade, capriche na realização, né? Porque esse conteúdo que a gente está falando aqui, ela faz parte também da nossa atividade avaliativa. Então é importante que você entenda, que você estude, certo? Então, até mais tarde. Tchau.